PAs vão ficar aqui a ouvir sobre... Vão ter uma aula de história. Já estou a desencorajá-los, já estou a desanimá-los. Mas acho que não vai ser assim tão mau. Porque é a palavra de Deus e... Então Deus tem alguma coisa para falar também. Mas a palavra de Deus é um livro com muita história. E nós precisamos de entender a história para entendermos também o que é que Deus quer fazer. O que é que Deus fez, não é? E o que é que Deus ainda quer fazer. Nós estamos em Daniel, estamos no livro de Daniel e estamos a falar de nós como exilados na Babilónia. Estamos a falar da nossa terra aqui como a Babilónia. Porque o povo de Israel foi exilado, foi desenraizado da sua terra para uma terra estranha, por um rei que varreu aquela região, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, a cidade e levou muita gente cativa, muita gente obrigada a estar numa terra estranha, com uma cultura estranha, uma língua estranha e tiveram que viver aí. E é um bocadinho o nosso caso, alguns de nós mais literalmente, não é? Estão numa terra estranha, com uma língua estranha e uma cultura estranha. Mas todos nós que somos crentes em Jesus, espiritualmente, estamos nessa situação. Porque nós não somos de cá, como temos falado, nós somos cidadãos do céu e estamos à espera que Jesus venha para nos buscar, amém? É essa a nossa expectativa, mas ao mesmo tempo estamos aqui para trabalhar para o bem da nossa cidade, das nossas cidades, do lugar onde Deus nos colocou, e é isso que Jeremias encorajou todos os que iam para a Babilónia a fazer. Trabalhem, orem pela cidade onde vocês vão estar, trabalhem pelo bem dessa cidade, porque se vocês prosperarem lá, se essas cidades prosperarem, a prosperidade será a vossa também. E são estas dimensões que Deus tem para nós. Não somos de cá, mas estamos cá e temos de trabalhar, fazer o nosso melhor para que haja prosperidade aqui e para que, acima de tudo, haja o quê? Discípulos de Jesus. Não é? Jesus. Nós não queremos só fazer o bem, nós queremos que vidas sejam transformadas e que se tornem discípulos de Jesus. E da última vez nós falamos sobre a esperança da igreja na Babilónia, qual era a esperança da igreja e vimos que nós podemos ter confiança nas promessas de Deus, certo? Podemos ter confiança nas promessas de Deus, vimos isso, e vamos continuar a falar de esperança, mas olhar para o fim dos tempos. E enquanto olhamos para o fim dos tempos, vamos também perceber o que é que está a acontecer no presente. E vamos ler Daniel 8. Vamos até Daniel 8. É um capítulo... esta parte de Daniel é quando começam as visões e Deus começa-lhe a revelar algumas coisas um pouco enigmáticas, um pouco é a favor, não é? Muito enigmáticas e que nós temos que perceber. Não sei, os ar-condicionados estão ligados? Não? Então é melhor ligar, se calhar, que está aqui um bocado quentinho. Não sei se sou só eu. Está calorzinho, não está? Então liga aí e põe bem frio que é para o pessoal não adormecer. Olha lá, Daniel 8. Vamos ler aqui. No 3º ano do reinado de Baltasar, eu, Daniel, tive uma segunda visão, depois daquela que tinha acontecido anteriormente. E o que eu vi foi o seguinte. Eu encontrava-me na cidade fortificada de Susa, na província de Elã, estava em pé na margem do rio Ulai. Olhei para a margem do rio e vi um carneiro que estava ali de pé, com 2 chifres compridos, e o último a nascer era o mais comprido dos 2. O carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia detê-lo nem fugir ao seu domínio. Fazia o que lhe aprazia e crescia em arrogância. Enquanto eu procurava entender o significado disto, surgiu um bode do ocidente a correr com tanta velocidade que os pés não tocavam no chão. E ele tinha um chifre proeminente entre os olhos. Dirigiu-se para o carneiro com os 2 chifres que eu vira à beira do rio e precipitou-se sobre ele com toda a força. Vi-o atacar o carneiro. Estava tão furioso que arremeteu contra ele, partindo-lhe logo os 2 chifres. O carneiro era incapaz de lhe resistir, pelo que foi atirado ao chão e pisado, e não houve ninguém para o socorrer. O bode tornou-se cada vez mais arrogante. Porém, no auge da sua força, o chifre partiu-se. Em seu lugar surgiram 4 chifres proeminentes, cada um apontando em direção aos 4 pontos cardeais. De um destes chifres cresceu um outro chifre pequeno, cujo poder se estendia para o sul, para o oriente e em direção à terra querida.
Tornou-se tão poderoso que podia atacar o exército do céu, as próprias estrelas. Com efeito, atirou algumas delas para o chão e pisou-as. Até desafiou o comandante do exército do céu, acabando com as ofertas diárias que lhes eram oferecidas, e destruiu o santuário. O povo pecava por não apresentar as ofertas diárias devidas. A religião verdadeira estava por terra. Aquele chifre apresentava-se cada vez mais vitorioso. Então ouvia um santo perguntar ao outro: estas coisas que vi em visão, por quanto tempo vão continuar? Por quanto tempo este horrível pecado substituirá as ofertas diárias? Por quanto tempo será espezinhado o exército do céu e o santuário? Ouviu outro santo responder: assim será por 2300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Procurava eu, Daniel, descobrir o significado daquela visão, quando subitamente alguém apareceu diante de mim. Ouvi uma voz que chamava das bandas do rio Ulai: Gabriel, explica-lhe o significado do que ele viu. Quando Gabriel se aproximou de mim, fiquei cheio de medo e caí no chão. Ele disse-me: procura compreender, ó homem, o significado daquilo que viste. A visão diz respeito ao fim dos tempos. Enquanto ele falava comigo, adormeci profundamente, com o meu rosto voltado para o chão. Mas ele segurou-me e pôs-me de pé outra vez, dizendo: vou-te mostrar as consequências da ira de Deus. A visão refere-se ao fim dos tempos. O carneiro que tu viste e que tinha 2 chifres representa os reinos da Média e da Pérsia. O bode simboliza o reino da Grécia e o chifre proeminente entre os seus olhos representa o seu primeiro rei. Os 4 chifres que apareceram quando o primeiro foi quebrado representam os 4 reinos em que essa nação será dividida e que não serão tão fortes como o primeiro reino. Quando se aproximar o fim desses reinos e a sua maldade for tão grande que devem ser castigados, surgirá um rei tirano e astuto. Será poderoso à custa dos outros. Sairá vitorioso em todos os seus empreendimentos. E estará na origem da terrível destruição de nações poderosas e do próprio povo dos santos. Pela sua habilidade terá êxito e enganará a muitos. Será cheio de orgulho e matará muita gente sem ser provocado. Chegará mesmo a desafiar o príncipe dos príncipes, mas será morto sem nenhuma intervenção humana. A visão acerca dos sacrifícios da tarde e da manhã foi-te explicada e será cumprida. Contudo, por agora, guarda em segredo, porque ainda falta muito tempo até que se torne realidade. Fiquei deprimido e doente durante vários dias, fins os quais me levantei e voltei para o trabalho que o rei me dera a fazer, não sem ficar intrigado com a visão, cujo significado eu não compreendia. Senhor, que nesta manhã a Tua palavra nos possa falar. Dá-me graça, Senhor, a mim para transmitir a verdade, Senhor, de uma forma clara e sintética, Senhor, e que todos possamos entender aquilo que Tu nos queres falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma curiosidade interessante é que até este capítulo, a partir do capítulo 2 de Daniel e até o capítulo 7, meio do capítulo 7, Daniel escreveu em aramaico. Escreveu na língua da Babilónia. Escreveu numa língua que não era a sua. Para percebermos também e entendermos como Daniel, ele estava naquele lugar e se contextualizou, escreveu naquela língua. A partir de agora, ele começa a escrever, no meio do capítulo 7, em hebraico. E então já escreve na sua língua. Porquê? Porque estas mensagens eram para o povo de Deus, especificamente. Não é? Todas eram, mas estas mensagens tinham a ver com o povo de Deus e com o que Deus ia fazer com o povo de Deus até ao fim dos tempos. Então Daniel começou a escrever em hebraico. E Daniel, aqui até o capítulo 12, ele descreve 2 visões. Já descreve duas visões de 2 animais. Não é? Já no capítulo anterior ele descreveu uma visão que tinha tido. E a primeira visão, ele falou de a ver se estavam atentos ao texto, de um carneiro, okay? Um primeiro animal. Falou de um carneiro e ele encontrava-se Disse ele que se encontrava na cidade fortificada de Suzã. Alguém se lembra desta cidade, de algum sítio? Alguém que já tenha lido sobre esta cidade na Bíblia, de Suzã? Livro de Esther. O livro de Esther foi passado na capital do Império Persa, Suzã. Na altura o Império Persa ainda não se tinha levantado, mas Daniel foi levado àquela cidade em visão, na província do Elã. Está aqui o mapa, não é? A Babilónia era ali mais para cima, ali é a Península Arábica, o Golfo Pérsico, onde hoje é a Arábia Saudita e aqueles países, o Irão, essa região do Médio Oriente, onde é hoje também mais para o lado esquerdo de Israel. E Daniel foi levado a esse local. E o que é que aconteceu com o carneiro? O carneiro estava ali de pé, com 2 chifres compridos, e o último a nascer era o mais comprido dos 2.
Nós vemos mais abaixo, não vamos estar aqui a tentar decifrar muito, porque Daniel dá-nos a explicação. Então não precisamos de ter muito trabalho. Daniel faz-nos a papinha. Aliás, o anjo Gabriel que foi revelar a Daniel o significado da visão, mais abaixo. É o mesmo anjo que andou muito atarefado na altura do nascimento de Jesus, não é? Que foi falar com Maria e com Zacarias e com toda essa gente. E ele apareceu e disse-lhe: o carneiro que tu viste e que tinha 2 chifres representa os reinos da Média e da Pérsia. Foram 2 reinos. O rei Ciro da Pérsia conquistou o Império Medo da Média e unificou os 2 reinos. Por isso é que eram os Medo-Persas. E foi esse rei Ciro que depois deixou os judeus voltarem da Babilónia para Israel. Era um rei poderoso, mas também soube fazer coisas boas, não é? Teve compaixão do povo de Israel, deixou-os regressar à sua terra. Nós vemos que este império era muito poderoso, não é? Porque ao mesmo tempo diz que fazia o que lhe aprazia e crescia em arrogância. Ou seja, era um império arrogante. E é um bocado estranho, é intrigante, porque foi um rei que até fez bem a Israel. Não é? O rei Ciro até fez bem a Israel. Foi este rei que, como eu dizia, que libertou o povo, que deixou o povo regressar à terra, reconstruir a cidade, reconstruir as muralhas e o templo. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele crescia em arrogância. E o que é que isso nos diz? Isto diz-nos que todos os poderes humanos são arrogantes. Todos os poderes, todos os impérios são arrogantes. Nós às vezes achamos que não, mas não há maneira disto não ser assim. Nós às vezes, é muito importante nós como igreja, nos tempos em que estamos a viver, nós sabermos perceber isso. Quem é colocado em cima de um império humano é arrogante. Pode haver pessoas lá, dentro dos impérios e até em cargos políticos, que não sejam, e que até sejam servos de Deus, como Daniel também era. Como Daniel era servo de Deus e estava lá. Estava lá a servir o rei Nabucodonosor. E depois serviu muitos reis, até aos reis persas e vários reis. Não é? Então pode haver, mas os impérios em si são sempre arrogantes. Os impérios humanos são sempre arrogantes. É isso que nós vemos na Bíblia. Os poderes deste mundo nunca amarão o povo de Deus. Nunca amarão o povo de Deus. Nós vemos isso repetidamente. E nós temos que encaixar isto. Não é? Há 2 hipóteses. Há 2 hipóteses. Ou os poderes deste mundo perseguem a igreja, não é? A igreja não vai ter amigos neste mundo. Não é? Ou a igreja é perseguida e os países são inimigos declarados da fé, e temos muitos países onde a igreja é perseguida, onde não podíamos estar a fazer o que estamos a fazer aqui, com esta liberdade. Não é? Tínhamos que estar escondidos na China, na Índia, em Marrocos, aqui perto, em tantos países onde nós não poderíamos estar assim congregados livremente a cultuar a Deus. Mas se os impérios não perseguem a igreja, eles fazem outra coisa. Eles seduzem a igreja, tentam comprar a igreja, tentam fazer a igreja negociar os princípios do Evangelho. Não há mais nada, não há mais nenhuma opção. É isso. É isso. Então a igreja o povo de Deus tem sempre que desconfiar de todos os impérios humanos. Porque os impérios humanos são arrogantes, mesmo que façam coisas boas pelo povo de Deus. Atenção. Como Ciro fez, o rei persa também fez. E era arrogante na mesma, era um império arrogante. Então não vamos ter ilusões. Igreja, não vamos ter ilusões. Todos os poderes humanos são arrogantes. E não são amigos da igreja. Querem a igreja ao seu lado, podem querer a igreja ao seu lado para corromper a igreja, seduzir a igreja e levar a igreja a vender a sua lealdade a um partido político, a um político, a um governo. Só houve uma nação na história que alguma vez esteve sujeita à palavra de Deus. Quem foi? Foi a nação de Israel. Como nação, só esta nação esteve sujeita à palavra de Deus. Foi a única nação com reis que eram segundo o coração de Deus. Não vemos isso dito sobre mais ninguém. Não é? Não vemos isso dito sobre mais ninguém na Bíblia. E a Bíblia atravessou imensos reinos. Foi a única nação a ser chamada povo de Deus. Mais nenhuma nação, enquanto nação, foi chamada povo de Deus. Há nações hoje que pensam que são o povo de Deus. Não é? Há nações que pensam que Jesus nasceu, que Jesus falava inglês, não é? Por exemplo. Não é? Falava americano. Não é?
Há quem pense isso, não é mentira, não estou a inventar, não estou a exagerar. É mesmo isso. Pensam que Jesus na realidade era um americano. Nos Estados Unidos há quem pense assim. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Não é? Mas a única nação a ser chamada nação de Deus foi Israel. Foi para o tempo da nação de Israel. E agora Deus, Ele tem outro reino. Deus tinha outro reino. Deus tem outro reino. E o reino de Deus, como Jesus disse, o reino de Deus, leiam comigo, o meu reino não é deste mundo. Ouviram bem? O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Mais claro do que isto é impossível. É impossível. E nós temos que ter este discernimento. Nós, sim, temos que ser cidadãos. Estamos aqui na Babilónia, como Daniel também trabalhou na Babilónia. Na altura não havia eleições, Daniel não votava. O rei era aquele e quando o rei morria, todos conspiravam para ver quem é que vinha a seguir, não é? Se o rei não tivesse descendência e tal. Mas é isso que nós temos de perceber, este discernimento. Nós somos cidadãos, temos deveres como cidadãos, podemos votar, ter discernimento de quem é o menos péssimo, não é? Mas todos vão ser arrogantes e nenhum vai ser Jesus. Nenhum vai ser o Messias. Nenhum vai salvar. Só há um que salva, que é Jesus. Concordam comigo? Só há um nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Que é Jesus Cristo. Mais ninguém nos vai salvar. Ok? Estamos na mesma página, concordamos? E até este carneiro tão arrogante, uma coisa muito importante que nós temos de perceber é que por mais poderosos que sejam os impérios, por mais poder que eles tenham, parecem imbatíveis. Não é? Como é que, por exemplo, a China, hoje, como é que a China vai cair, uma nação daquele tamanho, com tanto poder comercial, económico, político, em todo o mundo? Não é? Como é que vai cair? O tempo vai chegar. O tempo vai chegar. Até estes reinos do carneiro foi vencido pelo animal seguinte, que era o bode. Não é? Diz que o bode tinha um chifre. Ele corria com tanta velocidade que os pés não tocavam no chão e tinha um chifre entre os olhos. Era um bode com um chifre só. E esta explicação também está mais abaixo em Daniel. Não precisamos estar aqui a gastar o nosso tempo. Daniel explica. Qual é a explicação? O bode simboliza o reino da Grécia e o chifre proeminente entre os seus olhos representa o seu primeiro rei. Alguém sabe que personagem histórico é que foi este? Alexandre o Grande. Já ouviram falar de Alexandre o Grande? Este era o bode, este era o chifre do bode. Não é? Surgiu um bode do Ocidente a correr com tanta velocidade que os pés não tocavam no chão. E Alexandre o Grande foi um personagem singular. Ele aos 30 anos em 10 anos, ele chegou ao poder com 20 anos, né? E em 10 anos ele criou um dos maiores impérios do mundo antigo. Um gênio militar. Né? Este era o tamanho do império de Alexandre, desde a Grécia até à Índia. Varreram. Era esse bode, não é? Que não tocava no chão, nem tocava no chão. E Alexandre era este chifre. E o que é que nós sabemos sobre estes poderes que aparecem e crescem muito rápido? O que é que sabemos? Quanto mais alto se sobe, maior é a queda. Maior é a queda. O bode tornou-se cada vez mais arrogante. Mas no auge da sua força, o chifre partiu-se. O que aconteceu a Alexandre? Alexandre, invicto nas batalhas, nunca ninguém lhe ganhou uma batalha, mas diz que aos 32 anos, e uma ironia, morreu no palácio do rei Nabucodonosor, diz a história. Não é? Que ele morreu lá no palácio, deu uma festa, 14 dias depois morreu. Ficou sem falar, perdeu a fala, ficou numa cama, nunca ninguém o venceu na batalha, mas a morte veio. E o chifre partiu-se, e o seu poder acabou. Na sua arrogância, ele era cada vez mais arrogante, na sua arrogância foi humilhado. E é isto que Deus faz na história ciclicamente. Isto é cíclico e vai ser assim até ao fim dos tempos. Depois diz que, em seu lugar, no lugar daquele chifre que se partiu, surgiram quatro chifres proeminentes. E esses 4 chifres, quando Alexandre morreu, ele não tinha descendência. A sua esposa estava grávida ele não tinha nenhum filho. Então o que é que aconteceu? Os seus 4 generais
dividiram o império. Cada general ficou a governar uma parte desse império. E foi isso que o anjo Gabriel disse também. Os 4 chifres que apareceram representam os 4 reinos em que essa nação será dividida e que não serão tão fortes como o primeiro reino. E está aqui o mapa. Isto foi dividido assim, não é? Por cores. Não é? Amarelo temos o reino Seleucida, vermelho Ptolomeu, ficou ali com o Egito, com a parte do Egito, Lisímaco, o general Lisímaco, com a parte da península da Trácia, ali a castanho, e Seleucida, o Império Seleucida, ficou com a parte amarela, e também houve ali a parte de Cassandro, com a Macedónia e a Grécia ali a verde, aquela parte pequenina. E foi deste último, do amarelo, daquela parte amarela, do reino Seleucida, que cresceu o chifre pequeno. De um dos 4 chifres, cresceu um outro chifre pequeno, cujo poder se estendia para o sul, para o oriente, em direção à terra querida. Qual era a terra querida? Israel. Né? Foi este reino que ficou a dominar o reino de Israel. O território de Israel, que na altura nem era reino. Tornou-se tão poderoso, podia atacar o exército do céu. Então este chifre, os outros não eram tão poderosos como Alexandre, mas este chifre tornou-se tão poderoso que podia atacar o exército do céu. Atirou algumas delas para o chão e pisou-as. Uau! Né? Que poder tão grande tinha este pequeno chifre. Este pequeno chifre, concordam os estudiosos da Bíblia, é algo bastante consensual, apesar de não ser unânime, era Antíoco Epifânio. Antíoco IV. Passaram alguns reis até chegar a Antíoco Epifânio. E Antíoco Epifânio era uma pessoa intolerante. Ele proibiu a religião em Israel. Não era permitido fazer sacrifícios, não era permitido ir ao templo. Conta a história que ele fez algo completamente destrutivo para o povo, que foi sacrificar um porco no templo de Israel. Né? E segundo a lei de Moisés, o porco era um animal imundo, nem se podia tocar num porco. Então ele sacrificar um porco no templo de Israel, ele entrar lá onde só o sumo sacerdote podia entrar e fazer aquele sacrifício, foi absolutamente escandaloso para o povo de Israel. Por isso ele era chamado por muitos Antíoco Epimanes, um trocadilho que faziam. Epimanes queria dizer louco, porque ele era imprevisível, né? E fazia coisas horríveis. E foi aí, e ele, o que é que ele fez? Diz o texto, né, que ele acabou com as ofertas diárias, o povo pecava por não apresentar as ofertas diárias, a religião verdadeira estava por terra, aquele chifre apresentava-se cada vez mais vitorioso. A vitória de Antíoco Epifânio tinha um exército enorme, enorme. Mas quando as coisas ficam difíceis para o povo de Deus, quando as coisas parecem perdidas, quando o caos se instala, quando não há esperança nenhuma, o que é que Deus faz? Não percebi. Milagres. Deus vem em socorro do seu povo, porque Deus ama o seu povo. Amém? E o povo de Israel, o santo, né, perguntava ao outro, Daniel ouviu isto, por quanto tempo vão continuar? Por quanto tempo este horrível pecado substituirá as ofertas diárias? Por quanto tempo será espezinhado o exército do céu e o santuário? E o outro santo respondeu, 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs são 6 anos e 140 dias. Não sabemos muito bem a que é que este período se refere, mas provavelmente foi aquele período de domínio de Antíoco Epifânio ali na terra. Porque depois Deus vem em socorro do seu povo. E como é que Deus vem em socorro do seu povo? Através de um homem chamado Judas Macabeu. Judas Macabeu, que era um líder judeu, que para ele aquela coisa do porco no templo foi tipo a gota d'água. Não. Os judeus uniram-se, revoltaram-se contra os inimigos e, só para terem uma ideia, Antíoco, quando esta revolta começou, ele tinha feito uma demonstração do seu exército. O seu exército tinha 46 mil soldados de infantaria. Ele pôs o exército assim para toda a gente saber o tamanho do seu exército. 46 mil soldados de infantaria a desfilar.
20.000 homens numa falange, 500 mercenários equipados com armas romanas, seguidos por 8.500 cavaleiros e 306 elefantes com armadura. Não é? Imaginem isto tudo a desfilar. Imaginem um desfile, não é? Com isto tudo. O poder deste império. Elefantes com armaduras. Parece uma cena do Senhor dos Anéis. Não é? Não, mas não. A história diz que foi mesmo assim. E os judeus, o povo de Deus, disse basta, uniram-se, lutaram contra os seus inimigos e derrotaram Antíoco Epifânio e recuperaram boa parte do território. Que conclusão podemos tirar disto? Mais uma vez, todos os impérios deste mundo têm os dias contados. Por muito poder que a gente veja, por muito poderio que haja, Deus já tem o número dos seus dias contados. Como o santo disse ao outro, olha, os dias são 2.300, né? 2.300 tardes e manhãs. Né? Deus tem esses dias todos contados. E também Deus protege o seu povo. Deus está atento ao seu povo. E não importa a opressão do poder humano, do império humano, debaixo da qual o povo de Deus viva, Deus, Ele está a guardar o seu povo. E Ele está atento ao seu povo. Foi assim com o povo de Israel, 400 anos no Egito. É assim hoje com os milhões de cristãos que são perseguidos na China, na Índia e em muitos outros países. E é assim na igreja. É assim na igreja. Deus protege o seu povo. O salmista disse isso. Ainda que um exército me cerque, não terei medo nenhum. Mesmo que se declare guerra contra mim, manter-me-ei confiante. Podemos dizer isso nós? Temos essa confiança em Deus? Mesmo que um exército se levante contra nós, nos cerque, não teremos medo. Mesmo que se declare guerra contra nós, manter-nos-emos confiantes. Temos essa segurança em Deus? Deus quer nos dar essa segurança, por isso é que Ele nos fala disto na sua palavra. E estes impérios humanos, estes personagens humanos, e agora vamos perceber o lado espiritual disto, a dimensão espiritual disto, porque a história é real, mas Deus quer nos falar de algo mais profundo. Mais profundo. Quando Gabriel se aproximou de Daniel, Daniel ficou cheio de medo, porque uma visão de um anjo não era aquele anjinho com as asinhas muito fofinho, né? Nós vemos vários episódios em que quando se tem uma visão de um anjo, não se fica indiferente, pelo menos quando os anjos apareciam com uma forma mais condizente com a sua verdadeira forma, também apareceram como seres humanos, mas procura compreender ao homem o significado daquilo que viste. A visão diz respeito ao fim dos tempos. Atenção, né? E nós percebemos que há ali alguma coisa. Então, Antíoco Epifânio pisou as estrelas, fez algumas estrelas caírem do céu. Não, há alguma coisa aqui que isto não pode estar a falar só de um homem. Não é? Nós temos esse sentido quando lemos. E o anjo fala, né? Fala claramente a Daniel que havia mais do que isso, era mais do que isso. A visão diz respeito ao fim dos tempos. Vou-te mostrar, ali no versículo 19, vou-te mostrar as consequências da ira de Deus. A visão refere-se ao fim dos tempos. E quando nós lemos a palavra, nós temos que perceber todos estes impérios, todos estes poderes, todos estes líderes humanos, inimigos do povo de Deus, são apenas figuras, são reais, mas são figuras de algo muito pior. Muito pior. São os inimigos espirituais do povo de Deus. Os poderes das trevas. Os poderes das trevas. Que estão aí. Diz a palavra que o diabo anda em redor como um leão procurando a quem devorar. Portanto, esses poderes estão aí. E estão a fazer guerra contra o povo de Deus. Esta consciência, nós estamos aqui no nosso cantinho ocidental, tão resguardado e tão confortável, nós não percebemos que estamos numa guerra. É uma guerra espiritual. Não nos vamos deixar enganar pelo sossego à nossa volta. Não é? Ainda agora, lá longe, em Israel, o Irão atacou Israel. Isso faz-nos ficar, uau, alguma coisa muito grave está a acontecer ali. Mas nós estamos aqui no nosso cantinho. Não é? Não deve chegar cá. Não, a guerra está cá. A guerra está cá e é uma guerra espiritual. E temos que perceber isso. Os epifânios deste mundo não são os nossos inimigos verdadeiros, pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se
não se vêem. E daí o nosso engano. É que nós confiamos naquilo que vemos e esquecemos daquilo que não vemos e que é mais real do que aquilo que nós vemos. Então não é contra seres humanos que temos de combater. E isso serve para os poderes deste mundo e serve para quem está à nossa volta. Não é contra seres humanos que temos de combater. Por muitos epifânios que tu tenhas à tua volta, se calhar tens um epifânio lá no teu trabalho. Não é? Alguém que blasfema contra Deus. Alguém que diz coisas horríveis do teu Deus. Essa pessoa não é o teu inimigo. Essa pessoa é um epifânio. Pode ser mau, pode ter coisa, mas é alguém. Essa pessoa pode ser um Nabucodonosor, mas é alguém a quem Deus quer revelar. E não é essa pessoa o teu verdadeiro inimigo. Os nossos inimigos de carne, que temos inimigos, podemos ter inimigos neste mundo, como o povo de Deus tinha, o povo de Israel. Os nossos inimigos de carne, o que é que Deus... Qual é a atitude que Deus quer que a gente tenha para com esses inimigos de carne? Amarás o teu próximo e desprezarás o teu inimigo. Isso era o que era dito antigamente. Isso é o que a nossa percepção automaticamente, essa é a nossa tendência, o nosso impulso, automaticamente pensamos isso. É meu inimigo, eu tenho que o desprezar. Mas não. Jesus disse, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. Voltemos a Daniel. Orar pelos e até, antes de voltarmos a Daniel, até orar pelos epifânios. Não é? Orar pelos reis deste mundo. Paulo escreveu isto a Timóteo para orar pelos que governam e exercem autoridade, para podermos viver em paz e sossego, louvando a Deus com toda a dignidade e respeito. Paulo escreve isto numa altura em que o povo de Deus, a igreja, estava a ser perseguida por quem? Pelo Império Romano. Outro império poderosíssimo, que esteve séculos. Não é? Esteve séculos no auge. E nesse tempo, Paulo diz, orem por essas pessoas. Então, por muito maus que os nossos epifânios sejam, os que estão no poder agora, a ordem da palavra de Deus para nós é nós orarmos por essas pessoas. Para que conheçam Deus, para que Deus se revele. E nós, como igreja, temos que estar aí, temos que estar nessa, temos que ter esse coração. Neste tempo que estamos a viver. O tempo do fim pertence a Deus, disse o anjo a Daniel, a visão foi-te explicada, será cumprida, agora guarda em segredo, porque ainda falta muito tempo até que se torne realidade. E de facto falta muito tempo. Já faltava muito tempo ali. 500 anos depois, Daniel foi escrito mais ou menos 500 anos antes de Cristo, 500 anos depois, Paulo escreveu isto aos Tessalonicenses. Não se deixem enganar por nada disso. Esse dia não virá, o dia de Cristo, o dia da vinda de Cristo, é disso que Paulo está a falar. Esse dia não virá enquanto não se tiver dado primeiro a deserção da fé, o abandono da fé, e não tiver aparecido aquele que é rebeldia em pessoa, que está destinado à perdição. É ele que se revolta e se coloca acima de tudo o que se considera divino ou sagrado. Chegará mesmo a tomar assento no templo de Deus, apresentando-se a si mesmo como Deus. Isto foi o que Epifânio fez. Ele entrou no templo de Deus, tomou assento como Deus, e Paulo diz-nos que o dia de Jesus Cristo não chegará enquanto não aparecer aquele que é rebeldia em pessoa, e esse vai-se afirmar, Deus vai se sentar no templo de Deus. Provavelmente é rebeldia em pessoa. Não é? Está-nos a falar aqui de um homem, aquilo que normalmente nós nos referimos como o anticristo, que a Bíblia fala como o anticristo. E os Epifânios, e os Nabucodonosores, e os Círios, e todos os reis que foram inimigos do povo de Deus, são figuras do anticristo. Apontam para esta rebeldia, e este que é a rebeldia em pessoa. Nós não sabemos quando, mas sabemos uma coisa, não sabemos quando é o dia de Cristo, quando é que Ele vai voltar, mas de uma coisa nós sabemos. Não virá enquanto não aparecer esta pessoa que se vai afirmar como Deus. Isso acontece muitas vezes, não é? Nós temos visto muita gente que se afirma como Deus. No tempo do Império Romano, o imperador era Deus na Terra, não é? Então, temos que ter cuidado, não é? Temos que ter cuidado, observar, pensar, refletir. Não nos podemos apressar a dizer que aquele é o anticristo ou aquele é o anticristo. Calma. Não temos que andar aí a fazer grandes filmes, porque há muitos anticristos. Já diz também na Bíblia. Há muitos anticristos, há muitos que se opõem a Cristo. Agora, nós como cantamos, uma coisa temos a certeza.
O inimigo foi... Vocês se lembram da música? O inimigo foi vencido. Todo o mal foi derrubado. Vivemos nesta realidade? Vivemos nesta realidade que temos vitória, sabemos que temos vitória. Nós na música dizemos, essa é a realidade que eu vivo. É essa a realidade que nós vivemos? Sabemos que temos a vitória final, que Deus nos vai dar a vitória final. É normal a nossa alma ficar aflita, né? Tanta coisa má que nós vemos à nossa volta. Agora com isto do Irão, atacar Israel, tanta coisa preocupante, né? Já sabemos que outros países ocidentais, se a coisa continua, vão se meter nessa guerra. Facilmente vai eclodir uma terceira guerra mundial. Aliás, com a Rússia e a Ucrânia e este conflito no Médio Oriente, já todo o mundo está envolvido nisto. Só ainda não há guerra aberta, né? Então a nossa alma fica aflita com isso. Daniel também ficou perturbado. Daniel ficou perturbado. Ele ficou deprimido e doente durante vários dias. Mas depois levantou-se e fez o quê? Foi trabalhar. Foi trabalhar. Irmãos, né? Foi o que Paulo disse aos Tessalonicenses. Né? Os Tessalonicenses, alguns, andavam lá sem trabalhar, com a cena do fim dos tempos. E o que é que Paulo disse a eles? Quem não quer trabalhar, não coma também. Né? Trabalhem. Então Daniel levantou-se e foi trabalhar. Foi para o trabalho que o rei lhe dera a fazer. Intrigado com a visão, a refletir, a meditar sobre todas aquelas coisas que Deus lhe tinha revelado. Né? E nós temos que refletir, temos que meditar sobre a palavra de Deus. Mas temos que trabalhar. Né? Os reis deste mundo mandam-nos trabalhar e nós temos que trabalhar. Mas temos outro trabalho, que é o Rei dos Reis, que nos chama para trabalhar. E o trabalho que o Rei dos Reis nos dá a cada um de nós é o quê? Fazer discípulos. Esse é o trabalho que o Rei dos Reis nos manda. Não vamos ficar perdidos nestas visões, nestas revelações. Não vamos ficar perdidos, não nos vamos perder na história, que é tudo muito interessante, é tudo muito importante para nós percebermos, mas não é para ficar aí, todos curiosos e com teorias da conspiração e etc. Tudo isso podemos meditar e etc. Mas nós temos um trabalho para fazer. Nós estamos neste mundo com uma missão. E esse trabalho é fazer discípulos. É fazer discípulos de Cristo. Então nós estudamos e pensamos no que diz a palavra, recebemos revelação de Deus, mas não é para ficarmos todos inchados, cheios de informação. Não. É para nós fazermos discípulos. É para nós espalharmos o amor de Deus à nossa volta. É para nós proclamarmos o quê? Proclamarmos a vitória final de Cristo. O que é que dizem Tessalonicenses? O Senhor Jesus vai vencê-lo com o sopro da sua boca e dominá-lo com o esplendor da sua vinda. Vem o poder de Jesus, estamos a ver o poder de Jesus. Com um sopro, ele derrota os seus inimigos. Com o esplendor da sua vinda, todos os poderes das trevas vão ser derrotados. E nós estamos aqui ao lado do Rei dos Reis. Se já colocamos a nossa fé em Jesus, porque esse é o primeiro passo, para termos a vitória, a nossa fé tem que estar em Jesus. Porque se a nossa fé não está em Jesus, nós vamos ser derrotados com os inimigos de Deus. Ou estamos com Jesus ou estamos contra Ele. Certo? Jesus disse isso. Não é? Então, nós temos que pôr a nossa fé em Jesus e depois nós temos a vitória e vivemos com essa esperança. No fim dos tempos, nós teremos a vitória. E enquanto estamos aqui, temos a segurança dessa vitória e espalhamos isso, proclamamos isso à nossa volta, para que todos ouçam que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Jesus Cristo é o Senhor. É essa a mensagem, não é? É essa a mensagem da igreja. É isso, em primeiro lugar, que nós temos de viver. Temos que viver debaixo do senhorio de Cristo. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Para depois podermos dizer com autoridade, Ele é Senhor. Amém? E Ele quer ser Senhor da vida de todos aqueles que nele coloquem a sua fé. Amém? Ele quer que todos se salvem. Nós somos colocados neste mundo para espalhar essa mensagem da salvação. Amém, Senhor. Nós, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Somos Teus discípulos, Teus filhos, Senhor, e queremos trabalhar no reino do Pai, cumprindo a missão que Tu nos confiaste, Senhor.
Deus, e ajuda-nos no meio de toda esta informação que nós recebemos, esta revelação que nós recebemos da Tua Palavra, sobre a história, a forma como Tu lidas com os poderes humanos durante a história. Senhor, que pelo menos isto fique gravado em cada coração, Senhor. Nós estamos aqui com um propósito, fazer discípulos em todas as nações, até Jesus Cristo voltar. E nós desejamos muito o dia da Tua vinda, Senhor, mas também desejamos muito que todos à nossa volta Te conheçam e possam colocar em Ti a sua fé antes do dia da Tua vinda, Senhor. Deus, em nome de Jesus, transforma o nosso coração, Senhor. Deus, e dá-nos forma o nosso coração para que na nossa missão as pessoas possam ver o coração de Cristo em nós, Senhor. E há tanta coisa errada em nós que nós precisamos que Tu trabalhes, Deus. E eis-nos aqui, Pai, para Tu trabalhares em nós, Pai, para que outros possam beneficiar desse trabalho que Tu fazes em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, envia-nos, envia cada um de nós, Pai. Não nos deixes ficar quietos nesta guerra espiritual que estamos todos a travar, Senhor, em que estamos todos no meio, Senhor. Não nos deixes ficar quietos e confortáveis, Senhor, quando há trabalho para fazer, Senhor. Quando há uma guerra para travar, Deus. E que possamos ser soldados valentes nessa guerra, Senhor, cada um de nós, Pai. Em oração, Senhor, com a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor, e lutarmos com a força, não a nossa, Senhor, mas com a força do poder de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que sejamos essa igreja, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Amém. 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 Estamos nessa, irmãos, estamos no exército, estamos numa de alistar o nosso nome no exército de Deus, não é?